Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão sobre o mistério da Eucaristia, nosso 36º encontro. Hoje, antes da gente trabalhar no nosso próximo encontro, a oração eucarística segunda do Missal, eu gostaria de refletir com vocês a oração eucarística de Hipólito de Roma. Ele escreveu esse livro no ano 200, no livro chamado Tradição Apostólica de Hipólito de Roma, que mostra, de um modo especial, século III, ano 200, século III. Ele mostra para nós que aquela oração eucarística segunda que nós lemos no Missal tem fundamento nesta oração do ano 200 de Hipólito de Roma. Então, é uma tradição antiguíssima na Igreja, onde se celebra a Eucaristia. Então, nós vamos ver, neste momento, esse prefácio, as palavras da consagração, e depois nós vamos ver as orações pós-consagração. Então, no nosso livro da Tradição Apostólica de Hipólito de Roma, nós temos, então, no número 11 do nosso texto, Hipólito dizendo: logo que se tenha tornado bispo, estão falando da sagração do bispo, ofereçam-lhe todos o ósculo da paz, isto é, o beijo da paz, hoje corresponde ao abraço da paz. Saudando-o, isto é, o bispo neo-ordenado, neo-consagrado, por se tornar digno da sagração. Apresentam-lhe agora os diáconos a oblação. A oblação significa as ofertas, o pão, o vinho. E ele, impondo a mão sobre ela, sobre a oblação, o pão e o vinho, dando graças com todo o presbitério, isto é, com todos os presbíteros em torno do altar, diga. Agora começa com a mesma coisa que nós fazemos. O Senhor esteja convosco. É um diálogo entre o bispo aqui neo-ordenado, neo-sagrado, e a Assembleia. E a Assembleia então responde: e com teu espírito. Diz então o presidente: corações ao alto. O povo responde: já os oferecemos ao Senhor. Depois, novamente o presidente: demos graças ao Senhor. A Assembleia responde: é digno e justo. Veja que nós estamos no ano 200, na tradição da liturgia romana do ano 200. E prossiga a seguir. Graças te damos, Deus, então ao Pai. Essa oração se dirige ao Pai, pelo teu Filho querido Jesus Cristo. Então nós temos que olhar que a oração eucarística é sempre trinitária, porque na Eucaristia nós celebramos a ordem da salvação, e na Eucaristia nós lembramos a ação trinitária que age na história para nos salvar em Cristo Jesus. E ele diz: graça te damos, Deus, isto é, o Pai, pelo teu Filho querido, Jesus Cristo, que nos últimos tempos nos enviastes. Então, os últimos tempos, aquilo que os judeus esperavam para o fim da história, já é uma realidade presente em Jesus. Então, os últimos tempos nos enviaste Salvador e Redentor. Então, a partir de Jesus, inicia os últimos tempos. E ele está percorrendo a história, né?
nos enviaste Salvador e Redentor, mensageiro da tua vontade, porque toda obra da salvação nasce do Pai. O Pai é o princípio e fim de toda a ordem da salvação. E ele diz, mensageiro da tua vontade. A palavra mensageiro, na língua hebraica, malak, né? Também pode ser traduzir como anjo da tua vontade, que é o teu verbo, fazendo referência ao Evangelho de João, verbo, a palavra redentora, que criou todas as coisas, se encarnou no meio de nós. Ele é o teu verbo inseparável, né? Teu verbo inseparável, isto é, ele não se separa do Pai. Há uma unidade com o Pai, inseparável, por meio do qual fizeste todas as coisas, porque o Pai criou todas as coisas por meio do seu verbo, a palavra. E que, porque foi do teu agrado, isto é, assim foi a disposição do Pai, o Pai age livremente, ninguém obriga ao Pai, porque assim foi do teu agrado, enviaste do céu ao seio de uma virgem, isto é, aquele que era Deus com o Pai inseparável, é aquele que se fez homem, que veio da realidade divina ao céu, no seio da Virgem Maria, se encarnou, que aí encerrado, isto é, no seio materno, tomou um corpo, então a realidade humana, gerada em Maria, e revelou-se teu filho, porque aquele que trazia a natureza humana era Deus, a sua realidade divina. Ele tomou um corpo e revelou-se teu filho. Também nós podemos ver em dois momentos, no batismo, tu és meu filho amado, e também na transfiguração, este é meu filho amado. Então, ele tomou um corpo, revelou-se teu filho, nascido do Espírito Santo e da Virgem. Porque aquele que nasce de Maria não é obra de José, aquele que nasce de Maria é obra do Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa divina, é Deus mesmo que age em Maria, a terceira pessoa divina. Que cumprindo a tua vontade, então no caso aqui mostra que Jesus realizou a vontade do Pai pregando o Evangelho do Reino, mesmo que lhe custasse a própria vida, ele foi obediente até a morte e morte de cruz, obtendo para ti um povo santo, a conquista no mistério da cruz, quando ele reúne a todos, reconciliando a todos com o Pai, ergueu as mãos, aqui é uma referência à cruz, enquanto sofria para salvar dos sofrimentos que confiaram em ti. Lembremos que essa oração sempre dirigida ao Pai. Então, Jesus obtém para o Pai, né, um povo santo. Quando ele ergue as mãos na cruz, e naquele momento, enquanto se refere àquele momento da cruz, ele sofria, para quê? Finalidade, para salvar do sofrimento, para vencer a dor, o sofrimento, daqueles que confiaram em ti, que colocaram sua confiança no Pai. Que enquanto era entregue à voluntária paixão, ninguém obrigou Jesus a morrer, ele morreu por livre e espontânea vontade, ele morreu por amor de nós, né, para destruir a morte, porque era a morte que era a pena do pecado. Ele assumindo nossos pecados e morrendo, ele tirou a pena do pecado, que era a morte. Não é? Para destruir a morte, fazer em pedaços as cadeias do demônio, que vence o príncipe deste mundo, esmagar os poderes do mal, porque é o bem que vence o mal, iluminar os justos, aqueles que procuram a Deus, estabelecer a lei, a nova aliança, amai uns aos outros como eu vos amei, e dar a conhecer a ressurreição. Então aqui nós temos esse prefácio, que introduz a história da salvação para que aquilo que vai acontecer seja a centralidade de toda essa história da salvação. Então agora diz, né?
Ele tomou o pão, agora é a narrativa, né, da Santa Ceia. Ele tomou o pão, deu graças a ti, isto é, ao Pai, dizendo, agora vem o sacerdote, não é mais o presidente, agora é o sacerdote, que Jesus é o autor do sacramento, então é ele que age na pessoa do ministro para dar validade ao sacramento e fazer realmente a presença do Cristo. Tomai, comei, isto é meu corpo, que por vós será destruído, será dado. Olha que o verbo está no plural, está no futuro, porque aquilo que vai acontecer na cruz, os discípulos recebem por antecipação por Jesus. E também vale para nós. Aquilo que aconteceu na cruz é uma realidade que nós participamos do próprio Cristo. Depois volta o presidente. Tomou igualmente o cálice, dizendo, então aqui é a parte narrativa, e agora vem o sacerdote dizendo, este é meu sangue que por vós será derramado. Quando fizerdes isto, faloeis em minha memória. Então, a referência às palavras de Jesus na ceia, como antecipação do mistério da cruz, como nós também participamos deste mistério toda vez que celebramos a Eucaristia. Agora volta o presidente, dizendo a segunda parte. Por isso nós nos lembramos da sua morte, né, e ressurreição. Oferecemos-lhe o pão e o cálice. Então, aqui se refere a Jesus. Lembramos da sua morte e ressurreição na cruz, essa é a ressurreição. Oferecemos o pão e o cálice, dando-te graças, porque nos considerasses dignos de estar diante de ti e servir-te. E te pedimos que envieis o teu Espírito Santo à oblação. Agora, a epiclese aqui, a invocação do Espírito Santo sobre as oferendas, ela é feita depois da consagração. Então, agora vamos ver. E te pedimos, é uma súplica, que envieis o teu Espírito Santo. O Espírito Santo de quem? O pronome se refere ao Pai. Teu Espírito Santo, a oblação da Santa Igreja. A Igreja é santa. Ela é santa não por causa dos homens, ela é santa por eleição. Deus é que faz a santidade da Igreja. Reunido em um só rebanho, todos os fiéis que recebemos a Eucaristia. Isto é, a Eucaristia gera a unidade da Igreja. E ao pedir essa oblação, esse Espírito Santo, para que santifique a oblação, que para nós, na liturgia, a gente coloca antes das palavras de Jesus, aqui vem unida com a epiclese, também referindo à Igreja, e dizendo assim, reunindo em um só rebanho todos os fiéis que recebemos a Eucaristia. Então, a Eucaristia gera a unidade da Igreja. Na plenitude do Espírito Santo, para o fortalecimento da nossa fé na verdade, concede que te louvemos e glorifiquemos pelo teu Filho Jesus Cristo, pelo qual a ti a glória e a honra ao Pai e ao Filho com o Espírito Santo, na tua Santa Igreja, agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Então, toda essa realidade, toda essa questão da celebração eucarística, né, é para que fortaleça a nossa fé na verdade, que é o próprio Cristo, que revelou a verdade do Pai, que nós possamos, através da Eucaristia, louvar e glorificar ao Pai por meio do seu Filho, Jesus Cristo, e ao Pai se deve dar toda a glória e honra por tudo aquilo que Ele realizou em nosso favor, ao Pai, ao Filho, com o Espírito Santo. Na tua Santa Igreja, a Igreja é santa, por eleição,
agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Uma doxologia final. Então, com esta tradição apostólica de Hipólito de Roma, nós vamos poder refletir, ter sempre um do lado do outro, no nosso próximo encontro, a oração eucarística segunda do Missal, que tem muita referência a esta, ou precisamente a parte do prefácio, tem muita referência a esta tradição do ano 200 da era cristã. Então, mostrando toda essa tradição da igreja, né? As pessoas têm que ter muita consciência que na Eucaristia nós celebramos a paixão, morte e ressurreição de Jesus, o ato salvífico de amor que ele realizou por nós, como vontade do Pai e selo marcado do Espírito Santo. Esta é a celebração da Eucaristia. Não confundir celebração da Eucaristia com grupo de oração. O grupo de oração é um grupo de louvor, de súplica, né? É claro que a Eucaristia tem todos esses elementos, mas ali é uma coisa mais livre, mais espontânea, né? Então, no grupo de oração, nós podemos cantar as músicas que queremos cantar, nós podemos expressar como nós queremos expressar, nós podemos dar o nosso testemunho. Isso para o grupo de oração. Na Eucaristia, é a comunidade em oração que se reúne para celebrar o mistério salvífico. Então, quando se canta na Eucaristia, se deve cantar a liturgia. Então, todos os cantos devem estar centrados naquilo que se celebra, a partir praticamente daqueles temas centrais que a Eucaristia propõe para cada fim de semana, né? Sempre músicas bíblicas com fundamento bíblico, que dá mais essa unidade à questão da palavra que nos leva à Eucaristia e a Eucaristia que nos faz vivenciar a palavra, né? Então, não se canta na liturgia, se canta a liturgia. Então, os cantos devem estar em sintonia com a liturgia. Mas no grupo de oração, não. O grupo de oração é livre para cantar, para expressar, segundo os coordenadores, a forma de conduzir. Isso é outra coisa. Nós podemos sempre manter a Eucaristia naquilo que ela representa, naquilo que ela é, como fonte de salvação para nós, mas também podemos manter sempre essa liberdade do grupo de oração para expressar a nossa fé. Não vamos confundir as coisas. Uma ajuda a outra. A Eucaristia é o centro da igreja. O grupo de oração ajuda a nos alimentar por meio da palavra, de expressão, de orações, né? Que é uma realidade bonita para quem quer louvar a Deus. Lembrando também que a vantagem do grupo de oração católico é que mantém a comunhão com a igreja, mantém a unidade da igreja. E aquilo que um coordenador católico do grupo de oração faz, ainda faz sempre unido à igreja. Essa unidade que jamais pode ser rompida, porque essa igreja é santa por vontade divina e cabe a nós preservá-la. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.